Fala aí, locutor, beleza? Tudo bem com vocês? Olha, neste vídeo vamos falar sobre ponto de mixagem. Com certeza você já deve ter ouvido falar desse termo, né? O que diferencia um software de automação de rádio para um player comum é que o software de automação de rádio tem a obrigação, ou seja, a missão de deixar a plástica da tua rádio bem legal, ou seja, facilitar os processos, mas também deixar ali a plástica da sua rádio, né, as transições entre faixas, músicas, vinhetas, perfeita para que deixe a sua rádio ali, né, com a cara de algo profissional. E é sobre isso que a gente vai falar, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é que é o seguinte, todo ponto de mixagem ele é definido na importação das músicas, isso se você deixar configurado para que o sistema faça isso, ou seja, na hora que você importa, tem ali uma configuração que você quer que faça essa análise ou não, o sistema ele vai respeitar isso, beleza? Permitindo, o sistema na importação faz essa verificação, ou seja, ele analisa a música e determina um melhor ponto de mixagem, beleza? Ponto de mixagem, o que seria? Eu vou botar um play aqui, uma música, eu vou adiantar ela, obviamente. O que seria esse ponto de mixagem? É quando tem uma música, vem uma vinheta e depois uma música, ou tanto faz, um comercial. Ou seja, é a transição entre esses áudios, beleza? O que determina isso é o ponto de mixagem. Vou dar um exemplo, vou colocar uma música aqui e vou levar ela para o finalzinho para a gente pegar esse ponto de mixagem. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são Você está ouvindo a Web Rádio Saer. Que o Senhor te toque aí, que o Senhor possa te abençoar. Pegou ali? É basicamente, né, essa transição entre músicas e vinhetas, ele vai determinar, né, para que não fique um vácuo, um silêncio na programação. Transmitindo paz, esperança e amor. Saer. Adorado entre nós. Bom, é sobre isso. Ponto de mixagem. Vamos lá. Cada rádio, né, vamos dizer assim, gênero de rádio tem ali o seu ponto de mixagem adequado. Por exemplo, quando se trata de rádio evangélica, né, que toca as músicas gospel, ou rádio que toca músicas antigas, né, anos 80, 90, na qual as músicas têm características muito comuns. Na finalização da música tinha aquele fade, né, ou seja, aquela finalização longa, baixando até acabar. Então, existe um perfil adequado que você pode deixar configurado no Saer para que ele se comporte melhor. Por exemplo, que a gente viu aqui, tem muitas músicas que tem essa transição longa no finalzinho. Por exemplo, Jovem Pan, Rádio Mix, que geralmente essas músicas, elas não têm essa transição, né? Esse fade, essa demora para poder acabar. As músicas de hoje em dia não tem isso, elas acabam ali, tem um efeito e acabou. Existe um perfil que você pode deixar configurado no Saer para ele melhor trabalhar, beleza? Lembrando que toda e qualquer configuração que você fizer aqui na parte de mixagem, ela se aplica tanto na importação ou no recálculo desse ponto de mixagem. Por exemplo, se eu configurar aqui um ponto de mixagem, né, para ser analisado, vou falar um pouquinho sobre isso aqui, posso simplesmente selecionar todas essas músicas aqui e colocar para ele recalcular. Ele vai recalcular o ponto de mixagem de todas elas. É um processo que demora um pouco, porque ele avalia, tá? Ele avalia a música tanto na parte da introdução, tanto no final, para determinar ali um bom ponto de mixagem. Mas o que eu quero falar com vocês está aqui, ó, exatamente nesta parte aqui. Se você desmarcar essa opção aqui, ele não vai considerar o ponto de mixagem da música, ele vai considerar este aqui. Beleza? O que você colocar aqui, ele vai fazer isso em todas as faixas, beleza? Se você costuma fazer dessa forma, pode configurar aqui que vai funcionar, beleza? Mas a melhor forma de deixar uma plástica legal é você deixar aqui o ponto de mixagem e colocar o sistema para calcular o ponto de mixagem de vinhetas, o ponto de mixagem de gravação ou comerciais, para deixar uma plástica bem mais legal. E aí você deixa o sistema operar, né, na forma em que fica definido o ponto de mixagem. Onde que eu quero falar com você com relação ao perfil? Nessa parte aqui, ó, ajuste ponto automático das músicas. Quanto mais para cá, mais antecipado essa mixagem vai ser feita.
As músicas antigas, ela ia acabando, começava ali um certo ponto, ela ia começar a cair, ou seja, o som ia ficando mais silencioso. Então, quanto mais para cá, mais cedo ele vai entrar. Quanto mais para cá, ou seja, do 1, ele vai preservar mais a música. Então, ele não vai colocar um ponto de mixagem lá muito antes. Vamos colocar aqui, ó, quanto mais para cá, rádios com músicas mais antigas, rádios gospel. Quanto mais a menor aqui, rádio mais jovem, rádio mix, jovem pan, ele vai ter esse perfil. Para rádio jovem, deixa aqui, ó, no 1, mais conservador, porque ele vai avaliar se tem algum silêncio e vai determinar um ponto de mixagem. Rádio gospel, né, rádio que toca músicas antigas, deixa aqui entre 7 e 8. Beleza? E aí você vai ter um bom ponto de mixagem. E determina isso aqui, ó. Vocês também podem fazer para vinhetas, para comerciais. É claro que o comportamento de transição de músicas tem que ser diferente para transição de comerciais. Vou pegar aqui um exemplo. Você tem um comercial e às vezes o locutor, ele tem uma fala até o finalzinho. Você imagina entrar um comercial muito antes atropelando a fala. E aí não fica legal, né? Nem pro anunciante ficar ali, às vezes ele tá falando um telefone no final e entra logo um comercial em cima, embolando o som. Por isso que eles têm que ter comportamentos diferentes. Cada um deles você pode configurar o tempo de transição. Se você quer respeitar o ponto de mixagem analisado pelo sistema, vocês vão poder deixar marcado aqui. Em todos eles, tá? Vinhetas ou comerciais, você tem a possibilidade de selecionar todos e fazer com que o sistema recalcule o ponto de mixagem. Um exemplo de como que ele fica também dentro de um comercial. Vou dar um exemplo aqui, vou rodar ele aqui, ó. Fica ligado que daqui a pouco tem mais música. Saer! Não saia daí. Já já a gente volta. Saer! Você sabia? No Brasil, Repare bem que ele não atrapalha, ou seja, ele não atropela, porque eu deixei ele calculado o ponto de mixagem. Eu permiti com que o sistema calcule o ponto de mixagem dos áudios, vinhetas, comerciais, tudinho direitinho. Para a gente finalizar o vídeo, quanto mais jovem, mais para cá. Quanto mais músicas com evangélica, músicas mais lentas, anos 80, pro finalzinho, beleza? Se você colocar aqui, ó, no 10, quando ele começa a queda, ou seja, ele sentiu que vai começar a cair, é ali que ele determina. Então ele vai entrar muito antes, beleza? Então, aqui, ó, ele vai determinar, olha, começou a queda, mas ele vai demorar um pouquinho mais para poder entrar. Então, para rádios evangélicas, eu recomendo aqui, ó, no 7, rádios dos anos 80 no 8, né? Para ele, quando ele começa a queda ali, ele não vai entrar a música de imediato. Ele vai dar mais um tempinho depois da queda e aí depois entra. Fica melhor a mixagem. Aqui também é o tempo de análise, tá? Isso aqui tem tudo a ver com relação ao tempo de análise. Não é que ele analisa isso em 30 segundos. Ele pega um trecho da música, 30 segundos no início e 30 segundos no final, ele determina o melhor ponto de mixagem. Ele não fica 60 segundos avaliando uma música. Ele simplesmente pega trechos ali do início, 30 segundos no final. Esse processo ele é rápido, então é questão de 2, 3 segundos para cada música ali. Então basicamente o ponto de mixagem vocês podem determinar, e cada um desses comportamentos estão aqui na aba de mixagem mesmo, e o comportamento de cada um deles vai estar aqui também. Isso aqui vocês podem configurar, testar e ver como que fica essa análise, como que fica o comportamento do sistema de acordo com a tua rádio. E o que vai dizer isso é nessa tela que você vai mexer, onde você vai aplicar o que quer e o que não quer, mas basicamente essa é a aba onde está relacionada a questão de mixagem. Testem, façam aí de acordo com o perfil que agrade a tua rádio, beleza? Então é isso, pessoal, ficamos aí para um próximo vídeo. Valeu!